Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Kaique Labiapari, sou especialista em marketing digital e performance. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre boas práticas para o WhatsApp, para o atendimento no WhatsApp. Primeiro de tudo, importante a gente entender o grau de relevância do WhatsApp hoje. O WhatsApp hoje talvez seja o principal canal de comunicação com os clientes, superando em muitos negócios até mesmo o atendimento presencial. E sendo o canal online provavelmente o mais também acessado, superando outras plataformas como o e-mail marketing, por exemplo. Então o WhatsApp ele é fundamental no dia a dia de muitas e muitas empresas. Creio que se você está aqui é por conta de ser relevante na sua empresa também. Então nesse treinamento a gente vai falar sobre algumas boas práticas para atendimento no WhatsApp, com o objetivo de você vender mais, de você conseguir conversar mais com o teu cliente ali dentro e usar essa plataforma tão importante como de forma estratégica, como uma ferramenta de vendas para vocês. Primeira coisa para vocês entenderem é que o WhatsApp é um formato receptivo. A gente geralmente vai receber as mensagens dentro do WhatsApp. Claro que dá para ter outras atividades, como o envio também dessas mensagens, mas aqui a gente vai focar muito no formato receptivo, ou seja, a gente recebendo esses contatos. Primeira coisa para ter na cabeça é que todo contato é como se fosse um cliente entrando na loja, mesmo que seja só para dar uma olhadinha. Então, da mesma forma que no negócio presencial existem aquelas pessoas que passam na calçada, entram, perguntam algum preço de alguma coisa específico, entram, dão uma olhadinha e saem, às vezes, sem nem falar nada e tudo mais, pode acontecer isso também dentro do WhatsApp. As pessoas entrando ali com aquele perfil, entre aspas, mais curioso, querendo saber um pouquinho mais sobre a solução, sobre o produto, sobre o serviço, e por isso não engrena numa venda. Então não é porque chegou um contato no WhatsApp que ele está ali a fim de fechar. Às vezes ele realmente só tem uma dúvida pontual e isso é normal. Segundo ponto, e antes de tudo a gente começar esse treinamento, é que você precisa entender que o melhor atendimento é personalizado e não precisa corresponder e precisa corresponder com a identidade da sua marca. Não existe certo ou errado. Então, primeiro ponto, a gente vai reforçar muito aqui isso, o melhor atendimento é personalizado. Então, quanto mais personalizado você for no teu atendimento, menos robotizado, mais humanizado, mais chance de você conseguir conversar e aí converter essa pessoa. Segundo ponto é que não vai ter certo ou errado. A gente pode falar tanto mais formal, mais informal, a gente pode ser, entre aspas, mais agressivo, comercialmente falando, a gente pode ser menos agressivo, mais paciente, menos impaciente, mais direto, menos direto. Isso não tem certo nem errado. Isso só precisa estar de acordo com a identidade da marca. Então não adianta a gente ter, às vezes, uma marca que tem uma comunicação super premium, super natural, personalizada, na hora que chega no WhatsApp, isso não casar, Então, uma marca que se comunica de uma forma muito pessoal, muito humana, muito, enfim, qualquer característica, E aí depois chega no WhatsApp e isso não corresponde. Isso quebra a expectativa da pessoa e pode ter dificuldade no momento de seguir a conversa. Então é muito importante ter isso de olho. Treinamento aqui a gente vai falar sobre 3 tópicos, tá? Primeira abordagem, Então, como receber esse contato. Depois, o desenvolvimento de uma conversa. E aí, trazer alguns casos específicos também para a gente falar um pouquinho sobre. Na primeira abordagem, o que é importante? Primeiro de tudo, a velocidade de resposta. E aqui, fazendo um comparativo de novo com a loja física. Se você esperar meia hora numa loja para ser atendido, você provavelmente vai ter ido embora. No WhatsApp tem a mesma lógica. Então, a gente precisa ter esse mesmo grau de importância. E, às vezes, ter uma pessoa no nosso time responsável só por esse atendimento online para garantir que isso seja feito da melhor forma possível, da melhor velocidade possível. O primeiro passo é cumprimentar o cliente, chamando pelo nome, falar quem você é e apresentar a empresa. Então, aqui, o treinamento, até fazendo já um outro disclaimer, não é a ideia passar um script pronto. Até porque, como a gente falou, a essência é a personalização. Porém, aqui eu vou dar alguns exemplos para a gente ter um norte. Esse exemplo vai ser um pouco mais formal, Então a gente vai chamar a pessoa, vai falar o nosso nome, vai apresentar quem é a empresa e assim por diante. Então, localizar o nome do cliente sempre pelo número do WhatsApp, Então, às vezes, clica ali no perfilzinho da pessoa, já vai ter ali um nome associado e assim por diante. Então, como que ficaria isso na prática, Olá, fulano, tudo bem? Aqui é Ciclano da tal empresa, é um prazer atender você por aqui e estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Então, até aqui você percebe já que foi muito formal, Então, da empresa, prazer atender vocês, disposição, enfim. Então, a gente está aqui, eu estou aqui dando um exemplo mais formal, mas como eu falei, não tem certo nem errado, você pode ir para outros caminhos. E aqui vem um primeiro asterisco, Como posso te ajudar? Isso aqui é um ponto de atenção e aí reforça a parte do personalizado. Quando a gente estiver fazendo um atendimento, talvez a pessoa já tenha dito como você pode ajudar ela. E aí, se você manda essa pergunta, o que pode acontecer? Primeiro, a pessoa, você como vendedora, pode ficar esperando que a pessoa responda, sendo que ela já falou, e aí a pessoa pode ser que ela não queira falar a mesma coisa 2 vezes e assim por diante. Então a gente precisa ficar atento a isso. Só manda como posso te ajudar, se às vezes a pessoa só mandou oi, bom dia, oi, boa tarde. Enfim, daí a gente, como posso te ajudar? Então a gente deixa uma pergunta aberta para a pessoa explicar realmente a necessidade, assim por diante. Agora, se já tiver alguma coisa, se a pessoa já tiver perguntado, tenho interesse nesse serviço, tenho interesse nesse produto, queria saber mais sobre isso aqui, que horas, qual localização, já responde direto.
não venha com esse como posso te ajudar para ficar algo ainda mais personalizado e ainda algo mais direto. Show? Da primeira abordagem é isso. Velocidade e chamar a pessoa pelo nome, criar essa personalização e assim por diante. De novo, dei o exemplo mais formal, mas não necessariamente você precisa seguir. Tópicos do desenvolvimento da conversa. Primeiro ponto, isso aqui serve para qualquer modelo de negócio, tá? É a geração de valor, onde a gente, entre aspas, né, vai ter que justificar o preço. Entenda que qualquer 50 reais, qualquer 10 reais, qualquer 100 reais, qualquer 1.000 reais vai ser caro, né, independente de qual for o seu produto ou o seu serviço, se a pessoa não entender por que aquilo vale, se ela não tem um valor agregado, seja por conta de já ter um conhecimento mínimo do mercado, né, então, 100 reais um iPhone, 1.000 reais um carro, ela já vai ter uma percepção de que aquilo está muito barato ou muito caro. Mas, se ela não tiver nenhum tipo de percepção em relação a outros produtos, ela vai achar, às vezes, caro qualquer preço. Então, a gente precisa sempre agregar valor da nossa marca, do nosso produto, através desse ponto. Como que a gente agrega valor? Primeira coisa, falar sempre dos benefícios do nosso produto. E aqui eu até me aprofundo nisso, para a gente não focar somente na venda, para a gente focar na experiência que o nosso produto ou serviço pode proporcionar para o cliente, tá? Então aqui eu vou dar alguns exemplos só para a gente entender. Então a gente não vende óculos de grau, a gente vende saúde, melhor qualidade de vida, a gente não vende procedimentos estéticos, a gente vende autoestima, rejuvenescimento, a gente não vende móveis, a gente vende conforto, alegria com a família, não vende doce para um casamento, a gente vende delícias para o dia mais especial da vida da pessoa, a gente não vende produtos de tecnologia, né? A gente vende autoestima, lifestyle, sonhos, a gente não vende equipamentos industriais, a gente vende tecnologia, maior produtividade, eficiência, automação. Enfim, é ter isso na mente. Aí, mas Kaique, como que eu vou falar isso? A pessoa vai perguntar, tem óculos de grau? Eu vou falar que não, tenho saúde? Não, não é isso. A questão aqui é você sempre destacar isso usando adjetivos. Então, na hora que você for apresentar alguma coisa para a pessoa, então vamos seguir aqui alguns exemplos. Na hora que eu for apresentar uma armação, eu posso falar não só da armação, eu posso falar da qualidade daquela armação, da beleza, do estilo. Quando eu for falar de uma lente, eu posso falar da saúde, da melhor qualidade de vida que a pessoa vai alcançar. Se eu falar de um móvel, eu posso falar do conforto daquele sofá, de como que aquele sofá vai caber a família toda da pessoa, e assim por diante. Então, focar muito nesses adjetivos e falar mais da transformação. E não só especificações técnicas, né? Então, isso custa tanto, isso tem tal tamanho, isso funciona assim. Não, focar realmente na experiência, nos benefícios, com adjetivos do que a pessoa vai ter. Atendimento personalizado, isso também ajuda bastante a aumentar o valor, porque a pessoa vai se sentindo mais exclusiva e vai agregando mais valor para sua marca, entendendo que aquilo ali talvez seja um produto ou um serviço mais premium. Não necessariamente porque premium vai ser muito caro, mas tipo, mais caro do que ela estava, um valor agregado maior, vamos dizer assim, do que ela estava pensando. Então, às vezes ela olhou e pensou, 10 reais. E aí você vai agregando e tudo mais, ela 50 reais. Aí quando você apresenta o preço ali em 35, meio termo, a pessoa fala, tá barato, entende? É isso que eu quero dizer. Então, atendimento personalizado, aqui o que a gente precisa fazer, tá? É sempre usar perguntas abertas, então evitar ao máximo aquelas perguntas de sim ou não, sempre perguntas que a pessoa consiga falar mais, expressar mais, por dois motivos principais, tá? Quando a gente entende o motivo, entre aspas, da compra da pessoa, a gente pode ter mais argumentos de venda. Então eu vou dar o exemplo de novo lá da loja de imóveis. Quando a gente entende que a pessoa quer comprar um sofá porque ela está se mudando para um lugar maior, a gente para de falar que o sofá é confortável, a gente fala que o sofá é espaçoso e vai preencher o espaço dela muito melhor. Se ela fala que está trocando de sofá porque o sofá dela ficou ruim e agora ela está com neto na casa, por exemplo, a gente começa de novo. Pô, é um momento especial com a sua família, o sofá vai te agregar bem, é um sofá resistente para crianças, enfim. Então a gente pode ir indo nessa linha. Mesma coisa aqui, né? Conhecer o gosto, entre aspas, do seu cliente tem possibilidade de oferecer outros produtos. Então, pensando agora numa loja de roupa, né? Se a gente sabe que o cliente gosta mais de modelos pretos, mas ela entrou atrás daquele vestido e não tem mais, a gente sabendo isso, a gente consegue oferecer outros produtos complementares. Então, o que é muito importante também dentro do WhatsApp é entender que aquela venda nunca pode ser só um atendimento robotizado, a gente não está tirando pedido, a gente está fazendo uma venda consultiva. E aí a gente tem que sempre usar essas perguntas abertas para conseguir entender mais o que a pessoa de fato quer ou de fato precisa, para a gente conseguir oferecer as melhores soluções, seja o que a gente tem em estoque ou o que não tem em estoque, para a gente conseguir trabalhar e assim por diante. Envio vídeos, né, apresentando o serviço, o produto, depoimentos do que a pessoa gostou, destacando benefícios e falando o nome dela. Isso aqui também traz uma personalização muito grande. Então, dá uma olhada aqui, dona Maria, esse aqui é o produto que você gostou. Dá uma olhada aqui, seu Carlos, esse aqui é o formato que fica o serviço. Dá uma olhada nesse depoimento aqui, é o mesmo caso que você tem e tudo mais. Então, isso também agrega bastante valor, mostra de novo essa preocupação do atendimento em fazer uma personalização, de agregar valor, de trazer essa solução, e vai muito mais para esse atendimento consultivo que eu comentei e menos tirador de pedido.
Próximo tópico aqui do desenvolvimento da conversa é a técnica do espelhamento. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas basicamente consiste em a gente espelhar os movimentos corporais e elementos de linguagem do interlocutor. Então, na verdade, como a gente está falando de WhatsApp, vai ser principalmente elementos de linguagem. Então, o que é basicamente aqui? É a gente falar do jeito que o nosso cliente fala. E aqui não tem certo e nem errado, tá? Se o cliente fala de uma maneira formal, a gente vai ser formal. Se o cliente fala de maneira informal, a gente vai ser informal. Essa é a essência. E por que a gente faz isso? Agora eu quero que você imagine 2 cenários. Você sendo uma pessoa mais formal, pessoa que escreve mais certinho, que manda mensagens mais direto, que quer ser atendido mais rápido e tudo mais. Se você chega ali no WhatsApp, a pessoa que está na outra ponta, né, o vendedor, ele está ali mandando muito áudios longos, mandando emoji, fazendo graça e tudo mais, sendo aquele introvertido. Não é errado do vendedor, às vezes o vendedor ele tem essa personalidade na vida, não estou dizendo que está errado. Mas pro cara mais formal, né, para você que é mais formal, que está ali sendo atendido, o que você pode pensar? Nossa, que vendedor chato, nossa, que vendedor inconveniente. E aí você acaba, às vezes, desistindo de comprar por conta disso. E o oposto também é verdade. Às vezes o vendedor é aquela pessoa mais formal, aquela pessoa que fala mais certinho, que manda mais direto e tudo mais. E a pessoa que está na outra ponta, né, você como cliente, é aquela pessoa mais extrovertida, que está conversando, que está mandando áudio, que está mandando emoji e tudo mais, e está recebendo aquelas mensagens mais diretas. O que a pessoa, né, na outra ponta, o que teu cliente mais extrovertido vai pensar? Nossa, não foi com a minha cara. Nossa, tá sendo grosso, não gostou de mim. E aí, às vezes, vai interromper também o atendimento. Então, aqui, o que eu convido você a fazer? Você deixe o jeito que você conversa normalmente. Então, eu sou mais formal, eu sou mais informal. Isso não importa. A gente vai conversar como o cliente conversa. Na prática, como seria isso? Cliente enviou um áudio, a gente envia um áudio também. Cliente usou emoji, a gente usa emoji também. Ou seja, cliente foi mais informal, deu mais abertura, a gente vai nessa linha. Cliente foi mais mensagens curtas, a gente responde com mensagem curta. Usou pontuação correta, a gente utiliza as pontuações corretamente também. Ou seja, o cliente foi mais formal, foi mais direto, a gente vai mais formal, vai mais direto, vai sempre na do cliente. Isso ajuda as conversas a expandirem mais, tem mais tempo de conversa. E mais tempo de conversa é mais oportunidade de venda. Entenda isso. O cliente ligou e não pôde atender, né? O último cenário aqui, a gente também não envia áudio nem mensagem, a gente retorna a ligação. Por quê? O cliente demonstrou uma preferência de conversar por essa forma. Seja porque às vezes ele não tem tanta intimidade no WhatsApp, seja porque ele prefere ligar para resolver mais rápido. Não vai importar muito, mas a gente tenta sempre retornar. Claro, manda uma mensagem, manda um áudio ali também, depois de tentar ligar, caso o cliente também não consiga atender, mas busque a tentativa de seguir o formato como o cliente conversa. Isso aqui, de novo, não é uma técnica que vai fazer, nossa, você vender diretamente. Então, o fato de eu ser formal junto com o cliente formal fez eu vender. Não, mas o fato de você ser formal tanto quanto o teu cliente vai fazer com que o teu cliente siga mais tempo na conversa. E aí, como eu falei, mais tempo de conversa, mais chance de venda. E aí, mais chance de venda, consequentemente, mais conversão. Último ponto do desenvolvimento da conversa é quando a gente não consegue fechar a venda de imediato. Isso aqui acaba acontecendo por vários motivos. Jornada de compra, então, às vezes o cliente está consultando vários lugares, às vezes ele perguntou, mas ele vai comprar só depois de um tempo. Isso é normal. O que é importante a gente entender aqui, além das mensurações, né? Então saber quantas pessoas estão em cada cenário, é a gente conseguir um contato futuro. Então a gente entendeu, beleza, não fechei agora, mas eu preciso de um contato para o futuro. E aqui a gente vai ter 3 cenários. No primeiro cenário, deixa eu até minimizar aqui, é quando o cliente deixa a data em aberto. Então o cliente está conversando com você ali e tudo mais, ele não fecha, mas ele fala, vou esperar eu receber de um cliente no dia 20. Vou esperar meu cartão virar no dia 25. Vou esperar o começo da próxima semana. Vou esperar o meu pagamento cair no dia 10. Enfim, independente da data, ele deixou uma data em aberto. O que você tem que fazer aqui? Ok, obrigado, fica à disposição, enfim, mas marcar. No dia 20 tem que chamar aqui de novo o Kaique. No dia 10 tem que mandar mensagem pro Kaique. E aí manda a mensagem lá. Oi, tudo bem? Você falou ali que a gente ia conseguir avançar depois do dia 20. Estou mandando mensagem aqui para saber se tem mais alguma dúvida, se está tudo certo, se precisa de mais alguma informação. Enfim, então ele deixou uma data em aberto. Segundo cenário é quando a gente deixa a data em aberto. Então às vezes vai ter aquele cenário que o cliente está ali. Gostei, mas vou falar com o meu sócio. Não, vou ver com a minha esposa, vou ver com o meu marido. Vou pensar. Enfim, o cliente ele dá alguma desculpa ali para não dar sequência. E aí a gente deixa uma data em aberto. Então a gente pode falar, por exemplo, combinado, volta a te chamar na sexta-feira. Então perfeito, na semana que vem eu vou conversar, volto a te chamar ali pra gente conversar, tirar todas as suas dúvidas e tudo mais. Isso aqui já faz um gatilho muito legal, que é o gatilho do compromisso. Né? Então a pessoa já sabe que quando receber a mensagem ali na sexta-feira, não vai ser uma surpresa. Já estava combinado, entende? Então esse é o objetivo. Junto a isso, você pode atrelar mais algum benefício, que é o da reciprocidade, certo? Mais um gatilho que é o da reciprocidade, que é atrelando um benefício. Então, por exemplo, volta a te chamar na sexta-feira e eu vou conseguir segurar esse preço que eu fiz para você. E essa condição especial, e essa promoção especial, e essa oportunidade, eu vou manter para você até lá. Beleza? Beleza. O que isso faz? Ativa no cliente, preciso pelo menos falar um não pro cara.
preciso responder ali porque ele me garantiu uma oferta. E aqui, já aproveito para dizer também uma coisa que é muito importante a gente entender. A melhor resposta para o vendedor é o sim, a segunda melhor é a não. A pior mensagem é o vou ver, talvez, enfim, é o cara que não fecha a negociação. Então, como o brasileiro tem muita dificuldade em falar não, às vezes a gente indo nessa insistência, a gente consegue um não, e aí beleza, ao invés de eu concentrar no Kaique, eu concentro em outro potencial lead ali, outra mensagem, assim por diante. O terceiro cenário é quando a gente não tem data em aberto. E aqui eu recomendo pelo menos 3 novas tentativas de contato. Novamente é aquilo que eu falei. Se você for uma empresa que tem um contato mais agressivo ou menos agressivo, pode ser que esse número aumente ou diminua, pode ser que essa frequência aumente ou diminua, tá? Aqui eu estou dando uma frequência mais tranquila, né? Uma cadência mais tranquila. Então, o cara te chamou na segunda-feira, na quinta eu chamo ele para tentar um negócio de novo, na próxima segunda e na outra segunda eu mando uma mensagem. Então, são 3 mensagens, que eu recomendo pelo menos, né, isso e tudo mais, para a gente tentar um novo contato antes de desistir de fato daquele cliente. Então, vai ter pessoas que, ao invés de falar não, preferem ignorar, preferem não responder, é normal. Então, a gente precisa pelo menos tentar. Tá? Como ser mais agressivo nessa etapa? Colocando mais pontos de contato, diminuindo a frequência, né? Então, às vezes, vou chamar logo no outro dia, vou chamar depois de 2 dias, depois de 3 dias, e às vezes tentando ligações também. Então, no primeiro dia eu vou mandar uma mensagem, no segundo dia eu vou ligar, no terceiro dia eu vou mandar uma mensagem e vou ligar. No quarto dia eu mando uma mensagem, ligo de novo, e aí se ela não responder, eu desisto. Então, eu tentei muito mais frequente, tentei um ponto de contato a mais, tentei outros caminhos, então acaba sendo também um pouco mais agressivo para vocês conseguirem essa resposta e assim por diante. Outro ponto muito importante quando a gente não fecha a venda de imediato é a gente entender as objeções, né? Ou seja, os motivos pelo qual o cliente não comprou, não avançou. E aí, com isso, a gente consegue, primeiro de tudo, né, criar scripts, voltei aqui, ou respostas para conseguir contornar esses casos. Então, se a pessoa está todo mundo reclamando de preço, está todo mundo reclamando de frete, está todo mundo reclamando de parcelamento, está todo mundo reclamando de alguma coisa em específico, é bom a gente já ter uma resposta ali pronta, na ponta da língua, né? Mesmo que não seja tão personalizada, a gente tem ali um caminho para conseguir conduzir aquela negociação da melhor forma. Outro ponto é criar conteúdo para quebrar essas objeções, né? E a gente pode trabalhar eles dentro dos stories, por exemplo, com a caixinha de pergunta, né? Porque a dúvida de um pode ser a dúvida de 10, então acaba sendo um ponto interessante. A gente pode trabalhar isso dentro do feed, trazendo um feedback do cliente escrito, um vídeo, uma foto, e aqui reforço mais um ponto. Sempre que alguém, né, um terceiro falando de nós, a gente vai ter muito mais credibilidade do que a gente falando de nós mesmos. Então, esse é um ponto importante. E aí, o feedback do cliente ajuda a quebrar objeções. Então, às vezes, se o cliente tem insegurança, não sei se essa loja, não sei se esse prestador de serviço é confiável. Quando ele vê lá um monte de gente postando sobre, falando sobre, mandando vídeo, mandando mensagem, agradecendo e tudo mais, já traz uma credibilidade maior. Então, é basicamente isso que eu quero dizer também com essa parte. E também no tráfego pago, né? Então, nos anúncios é uma ferramenta importante trabalhar essas quebras de objeção que ajuda a gente a ter leads mais qualificados e assim por diante. Beleza? Então, no desenvolvimento da conversa, esses 3 pontos. Então, a gente começou na primeira abordagem com velocidade e personalização. No desenvolvimento da conversa, a gente vem para uma geração de valor, técnica do espelhamento e os pontos ali quando a gente não fecha, que é o mapeamento de objeções e o follow-up, né? Que é entrar em contato de novo com a pessoa, deixando a data em aberto ou chamando ali um fluxo depois. Agora, para a gente finalizar, quero destacar 2 casos aqui em específicos que pode acontecer com você e para você entender como que você pode agir. Então, o cliente às vezes enviou uma mensagem, você responde, mas ele some. Então, o cliente manda lá, oi, bom dia. Você responde, oi, bom dia, tudo bem? Como posso te ajudar? Enfim. E aí ela não responde mais. O que é importante a gente entender, tá? Que às vezes nossos dias são curtos e intensos, e às vezes o cliente pode realmente ter se distraído, né? Então, às vezes mandou mensagem no horário de trabalho, bem na hora o chefe chamou, ou às vezes ele foi clicar na sua mensagem, visualizou sem querer, mas ele queria, na verdade, falar com a conversa de baixo, então ele volta, e aí fica aquela conversa já lida, e o cliente acaba se perdendo. Então, é importante que a gente não perca esse potencial cliente de vista, né? E que a gente tenha um processo interno, de fato, para chamar essas pessoas de novo. Então, segue um pouco parecido com a mesma lógica de quando o cliente não deixa a data em aberto, né? Tá no desenvolvimento da conversa, ele não fechou, mas ele não deixou. Então, você mandou um orçamento e o cliente sumiu. Mas nesse cliente em específico, que você mandou o orçamento e ele sumiu, você conversou muito com ele, você já falou, e aí você pode seguir um fluxo mais tranquilo. Nesse cara, o cara mandou oi, bom dia, você respondeu e ele não seguiu mais. Então, o que é legal aqui? Trazer um pouco mais de agressividade. Primeiro ponto, testar horários diferentes. Então, o cliente mandou mensagem para você na segunda de manhã, logo cedo. Você respondeu até que rápido ali, o cliente não retornou mais. No outro dia, você tenta de tarde. Você tenta no começo da tarde, no fim da tarde, no fim da manhã. Enfim, horários diferentes para você tentar contato com esse cliente,
para ver se ele chama mais atenção em um determinado momento, se ele tem maior disponibilidade para conversar e assim por diante. Outro ponto nesse cara que nunca respondeu, script curto que chama atenção ou áudio curto que chama atenção. Então aqui a gente quer ativar um gatilho nele, para que ele fique curioso e vá lá responder. Então no texto, o que a gente pode fazer? Últimas oportunidades, não perca essa chance, você ainda está aí, enfim. No áudio, a gente pode mandar aquele áudiozinho curto, 10, 12 segundos, então bem direto. Oi, Kaique, tudo bem? Vi que você se interessou aqui pela nossa promoção, não queria te deixar de fora, não queria te fazer perder, então responde esse áudio aqui para a gente dar sequência no teu atendimento. Então, bem rápido, bem direto, para tirar as dúvidas dele. E, nesse caso, eu recomendo também uma mensagem de breakup. Tá? A mensagem de breakup é aquela mensagem que você avisa o cliente, não vou mais te mandar mensagem. Isso, muitas vezes, ativa um gatilho no cliente também de parar de procrastinar. Então, beleza, não vou resolver agora, mas resolvo semana que vem. Eles estão me lembrando mesmo? Então, tudo bem. Quando você fala, não vou te lembrar, às vezes o cliente, não, peraí, então agora eu preciso tomar realmente uma ação para não deixar passar, não perder e assim por diante. Beleza? Então, na essência, é isso. Como nos outros exemplos eu dei um exemplo mais formal, menos agressivo, na mensagem de breakup eu deixei um exemplo mais agressivo para vocês entenderem mais ou menos como é que é. Entendo que você está na correria e por isso não me respondeu. Vou parar de te enviar mensagem por aqui para não te incomodar mais. Então foi bem direto, né? Bem informal até. Mas pode ser para uma outra linha, né? Então, oi Kaique, tudo bem? Entendo que você não respondeu, talvez esteja na correria, com outras prioridades, trabalhando muito, mas eu vou parar então de te mandar mensagem para acabar não te incomodando, mas fico à disposição. Se você quiser retornar teu atendimento, só mandar um oi aqui que eu vou ter um prazer enorme em te atender. Então pronto, já dei mais um exemplo aqui sendo mais formal, para caso você entenda que isso seja mais adequado para sua marca. E aí lembre-se que eu falei, não tem certo nem errado, depende muito do que você prega na sua marca, de como que a tua empresa se posiciona hoje. Outro caso específico é a chamada de vídeo. Isso também é uma alternativa muito bacana, né? Então, se o cliente te chamou em um determinado momento, você pode perguntar para ele, né? Isso é muito importante, sempre perguntar. Para o cliente se ele topa fazer uma chamada de vídeo com você, para você tirar as dúvidas, mostrar alguma coisa que ele queira e assim por diante. Boas práticas, né? Agendar previamente, então nunca sair ligando do nada. Então, perguntar se a pessoa pode, se ela quer marcar um horário para fazer essa chamada de vídeo e tudo mais. Analisar se é um contato qualificado. Então, não recomendo que você saia fazendo chamada de vídeo com qualquer um. Então, entendi que esse aqui é uma cliente potencial. Aí você pode levar em consideração, sei lá, ela tem a idade que eu preciso, ela tem um gosto que eu preciso, ela mora onde eu preciso, ela tem um cargo que eu preciso, enfim. Então, você entende o que você coloca como qualificado. E aí também pode fazer muito sentido para produtos ou serviços de ticket alto. Então, você está em um investimento alto ali que a pessoa vai fazer. Então, às vezes faz mais sentido a gente investir um tempo nisso para que a pessoa evolua e assim por diante. Pontos de atenção para a gente não causar uma experiência negativa som ruim, conexão ruim, ambiente barulhento, cenário ruim. Então a gente não quer todo o valor que a gente agregou na conversa, a gente não quer desvalorizar agora. Então, se a pessoa liga para a gente com chamada de vídeo, a gente precisa estar num ambiente muito bonito, num ambiente que não esteja com som ruim, que o nosso som do nosso fone de ouvido ou do nosso celular esteja bom, que a nossa internet esteja funcionando, senão a gente reagenda, senão a gente não faz essa alternativa. Mas é muito importante que a gente não faça uma estratégia nova que seja um tiro no nosso pé. Então, a gente tenha todos os fatores ali positivos, né, que ajudem a não causar essa experiência negativa. Beleza? Então, quis apresentar também esses casos específicos que podem acontecer com você, do cliente sumir, e aqui eu recomendo que você seja um pouco mais agressivo do que o cara que você conseguiu conversar. E a chamada de vídeo pode ser uma opção bacana, dependendo do modelo de negócio, dependendo da sua disponibilidade e tudo mais, só reforçando os pontos de atenção ali para não causar uma experiência negativa para o teu cliente. Perfeito, pessoal? Então, o treinamento seria isso, bem rápido aqui, vai bater 25 minutinhos, para passar realmente boas práticas, e aí reforço alguns pontos, né? Primeira coisa, personalização. Segunda coisa, entender a forma como a tua marca se comunica, se é mais formal, se é mais informal, se é mais agressiva ou menos agressiva. Terceiro ponto, acho que é o terceiro, sempre marcar, né? Sempre ter ali a geração de valor como um ponto principal para você agregar valor para o teu produto, para o teu serviço, para que o cliente queira, quando ele receber de fato a sua proposta, o teu orçamento, ele tenha aquilo como, nossa, que barato, e não, nossa, que caro. Né? Ou, nossa, não esperava tudo isso, sabe? Então, não, que ele tenha expectativa de um preço mais caro e que você consiga falar, nossa, tá justo, ou, nossa, tá muito barato, quando você passar ali o orçamento, tá? E isso vai ser através realmente de um atendimento consultivo. Isso é muito importante. Talvez a parte mais importante seja entender isso. O atendimento, ele precisa ser consultivo, precisa ser ativo, precisa ser que valorize o nosso produto, que tenha a mensuração do desempenho e tudo mais, e não que seja um tirador de pedido. Oi, quanto custa isso? Oi, isso é R$100. Não, que a gente consiga agregar valor.
Beleza? Foi um prazer, pessoal. Obrigado por acompanhar aqui até o final. E a gente vai se falando por aí. Até mais.